Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Jefferson Toledo, sou Head de Vendas aqui da Single e sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Masterclass. Opa, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Dandara, sou Head de Pré-Vendas. Espero que eu possa contribuir muito com o aprendizado de vocês hoje. Fala pessoal, tudo bem? Sou o Vinícius, Head de CS. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Fechado! Galera, o que a gente vai ver hoje? A nossa ideia desse Masterclass é desmistificar algumas ações sobre o WhatsApp Business API. Nós vamos passar primeiro pelas modalidades do WhatsApp, vamos falar um pouquinho das diretrizes do Meta, o que ele preconiza, o que a gente precisa fazer, vamos passar um pouco por precificação desse canal, que é extremamente importante, falar um pouquinho sobre mitos e verdades, né? Aliás, a gente está falando aqui sobre desmistificação, então entender como trabalhar melhor, e vamos finalizar muito bem a nossa Masterclass dando algumas dicas de como trabalhar melhor com esse canal. Para começar, pessoal, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e entender como que o WhatsApp surgiu. O WhatsApp ele surgiu em 2009 e ele veio como uma alternativa muito grande para o SMS. No Brasil, todo mundo já sabe, a gente está aqui por isso, inclusive o WhatsApp ele tem uma popularidade muito grande, ele consegue penetrar em várias camadas de faixas etárias, classes sociais no Brasil, e ele foi muito feliz vindo para o Brasil porque ele supriu para nós, para o brasileiro médio, um déficit que nós sempre tivemos com as nossas telecomunicações. Elas sempre foram muito ruins e muito caras, principalmente em 2009. E o WhatsApp ele veio como uma alternativa barata e eficaz para a comunicação do brasileiro, e não é à toa que hoje a gente tem mais de 99% dos smartphones com o WhatsApp instalados. Só para a gente ter uma ideia, hoje no mundo, nós, usuários de WhatsApp, representamos mais de 2 bilhões de pessoas. Não é só no Brasil que o WhatsApp está presente, né? Ele está presente em 180 países, embora o Brasil ele tenha uma relevância muito grande para o WhatsApp. Em média, por este canal, a gente troca mais ou menos aí em torno de 55 bilhões de mensagens todos os dias. É muita coisa. Já no Brasil, se a gente trouxer para a nossa realidade aqui, hoje a gente é quase 148 milhões de usuários únicos. Desses usuários, 94% utilizam o WhatsApp todos os dias. Só para a gente ter uma ideia, o brasileiro, em média, passa 33% do dia no WhatsApp. É muita coisa. Eu aposto com vocês. Nesses minutos iniciais que a gente já está conversando, eu tenho certeza que já receberam algum tipo de notificação do WhatsApp ou já abriram o WhatsApp. Isso sem contar que a gente tem ali pelo menos 80% dos brasileiros que interagem com as marcas pelo WhatsApp. E desses 80%, 52% deles acabam utilizando o WhatsApp como um canal de compra ou de contratação de um serviço. Então a gente pode falar que o WhatsApp hoje tende a ser o principal canal de comunicação direta entre o consumidor e as empresas. E pessoal, isso não é à toa. E não é à toa que o Meta também fez algumas modificações e hoje a gente tem basicamente 3 tipos de plataformas diferentes do WhatsApp. Então, são 3 versões diferentes e cada uma serve para alguma coisa. E isso é legal, né, Vini, a gente trazer aqui para entender que cada uma vai ter um tipo de utilização diferente. Jeff, a gente tem 3 modalidades dentro do WhatsApp. As 3 têm um público específico para atender, mas é importante, né? Elas não são separadas ou isoladas. Todas elas se conversam. Por exemplo, a gente tem o WhatsApp Messenger, que é o que a gente utiliza no dia a dia. Eu, você, o pessoal que está olhando. Todo mundo tem a sua conta de WhatsApp normal, é o que a gente conversa, transaciona mensagem todos os dias. A gente tem também, né, Vini, o WhatsApp Business, que ela foi criada com o intuito de atender pequenos negócios. Então, lembrando, né, pessoal, a gente vai passando pelas modalidades e ele vai aumentando funcionalidades. Então, o WhatsApp Business, ele tem todas as funções que o WhatsApp Messenger já tem, porém ele tem um plus a mais que você consegue ter algumas features, né, Vini? Sim. Por exemplo, eu uso bastante o WhatsApp Business como teste para ver como é que funciona, entender na prática. E realmente ele já traz uma diferença muito grande do WhatsApp normal, que principalmente eu consigo começar a taguear os clientes, eu consigo colocar tags, tem uma diferenciação, é raso, mas para um pequeno negócio é muito legal, porque ele já consegue ter uma segmentação dos clientes, trabalhar com diferentes formas, só segmentando e também levando, por exemplo, mensagens, catálogo, que é utilizado bastante. Geralmente esses pequenos negócios já trazem o catálogo para deixar ali como vitrine.
né? Às vezes a gente entra em contato com o WhatsApp Business, já tem o catálogo pronto, a gente não precisa nem perguntar, já agiliza o tempo da empresa, do vendedor, do cliente. Só que é algo menos robusto, né? Algo mais simples, menos trabalhoso de fazer, algo bem fácil de utilização, né? E até é uma ferramenta que hoje ela traz algumas facilidades, mas ela não vai trazer uma parte tão forte na gestão desses dados trocados ali, né? E ela até é importante também, porque hoje o WhatsApp Business ele ganhou muita força. Para a gente ter uma ideia, hoje ele é capaz de ter 4 dispositivos conectados simultaneamente. Porém, vendo um pouco dessa evolução do mercado, e a gente viu, né, o Brasil hoje, o segundo maior mercado de WhatsApp mundial. A gente só perde para a Índia por conta da densidade populacional que tem na Índia, né? Mas o Brasil hoje é um mercado muito importante para o WhatsApp e eles entenderam muito isso e foram trazendo várias features no dia a dia para ajudar e para transformar o WhatsApp num verdadeiro negócio, para que a gente tenha negócio através do WhatsApp. E essas evoluções, aí sim, elas trouxeram o WhatsApp Business API Enterprise, que o nome é muito bonito, né, Dandara? Sim. E na prática, quando a gente fala do WhatsApp Business Enterprise ou WhatsApp Business API, como muitas pessoas conhecem, a gente está falando da modalidade onde eu consigo ter algumas integrações. Essa modalidade ela é recomendada ali para empresas que querem ter uma gestão maior dos dados, que querem ter funcionalidades, automações, querem trazer toda essa parte da tecnologia para dentro do atendimento. Além de a gente conseguir trazer uma série de métricas e de possibilidades de automações diferentes, né? Então a gente consegue com o WhatsApp Business API ter um alto tráfego de informações, né? Diferente ali do WhatsApp Business convencional, que eu preciso estar instalado no smartphone. Pensa que o trabalho do smartphone é processar e armazenar todas as informações. Agora a API é diferente, né, Vini? Sim. A grande diferença, né, de um e de outro é justamente escalabilidade. Quando a gente fala de WhatsApp Business, a gente tem ali a parte de limitação de 4 usuários simultâneos. Quando a gente leva para a API, é onde a gente consegue construir automações, muito mais pessoas trabalhando dentro do mesmo número do WhatsApp. Então, uma série de integrações com até ferramentas externas que facilita muito o nosso processo, por exemplo, de atendimento, ou até mesmo de venda. A gente até tem casos, inclusive, que a gente consegue encontrar em um único número de WhatsApp 1.000, 5.000 pessoas atendendo dentro do mesmo número. Então, isso traz uma escala muito grande para as empresas. Tem uma segurança muito grande também, né? Ele é um canal super seguro, só para a gente ter uma ideia. A gente já vai entrar em diretrizes, tá? Para entender o que o Meta traz para a gente, o que pode, o que não pode, quais são as regras, o que eu preciso ter para ter uma API oficial do WhatsApp. Vocês vão ver que não é nada de outro mundo, tá, pessoal? É algo super simples e que traz uma profissionalização de todo o processo de atendimento desse canal. Só para a gente ter uma ideia, a gente só consegue ativar um número de WhatsApp quando eu tenho todas as métricas do Meta muito bem definidas, e a gente faz isso tudo através do gerenciador de negócios do próprio Meta hoje, né? Antigamente era Facebook Business Manager e hoje é Meta Business Manager, e é ali que a gente vai conseguir trazer e fazer essas conexões direto com o Meta. Isso traz uma segurança gigantesca, pessoal, porque pensa o seguinte: o Meta ele regula esse tipo de interação e é muito difícil a gente conseguir ter um número roubado, um número clonado, por exemplo, porque ele não está no smartphone, ele está operando através de um outro tipo de interface, né? Até para a gente entrar um pouquinho mais nisso, a Dandara vai trazer para a gente aqui um pouquinho das diretrizes do Meta, né, Dandara? Isso mesmo. Então, quando a gente fala em relação às diretrizes, pessoal, a gente tem alguns pontos importantes para analisar. O primeiro ponto é que o WhatsApp ele quis trazer dentro da API oficial a criação de uma experiência de qualidade para os usuários. Então, quando a gente fala nessa criação de experiência de qualidade, ele determina que as empresas que querem se comunicar com seus clientes por esse canal precisam seguir ali algumas regras. A primeira delas é que ele precisa ter as informações da empresa divulgadas. Então, o site, o endereço, as informações de contato, isso precisa estar público para que o cliente identifique que aquela é uma empresa de fato, né, como... De fato que ela exista, né? De fato que existe, uma empresa, né, real. Então, isso é muito importante. E um outro ponto que ele vai trazer ali dentro das diretrizes é em relação
a não se passar por outra empresa. Então, por isso que, como o Jeff falou agora há pouco, a gente tem ali aquela criação, aquele cadastro de informações para você ter a sua API verificada, validada dentro do gerenciador, ativo. Então, Até assim, um complemento, a gente até consegue fazer essa ativação do WhatsApp sem uma verificação, por exemplo, da conta da empresa. Porém, ela fica limitada a um certo número de contatos. E isso, para você aumentar, por exemplo, escalar mais o seu número de atendimento, ela precisa ser verificada, porque senão o seu número corre risco de ser banido ou suspenso, até restrito. Isso impede totalmente a questão de atendimento. E da operação, né? E até isso está muito ligado com a próxima diretriz que a gente vai falar aqui, que é a responsabilidade do usuário, né? Muita gente acha que o WhatsApp em si você pode transitar qualquer tipo de coisa que você não vai ser responsabilizado. Mas, pessoal, não é bem assim que funciona, né? Então, pensa que o WhatsApp ele é um canal oficial e ele funciona como qualquer outro canal que está sujeito à legislação de cada país que ele está inserido, né? exato. E até dentro das diretrizes, o Meta deixa isso muito claro. E ele responsabiliza a empresa e o usuário. Então, ele deixa bem claro que as empresas, os usuários, são responsáveis pelas transações que ocorrem ali dentro, inclusive pelas vendas, pelos impostos, por cumprir com a lei. Que, né, já aí mais para frente a gente vai falar um pouquinho em relação a esse tópico, né, que são as leis e as normas que devem ser seguidas. E até é importante a gente falar que o WhatsApp, pessoal, relacionando a vendas e finalização, ele não processa pagamentos, tá? Então, o WhatsApp hoje ele não vai ser responsável por esse processamento, isso fica por conta da empresa. A mesma coisa de finalização de vendas, né? Então, isso tem que ficar muito claro que tudo que você for fazer utilizando esse canal de WhatsApp, a responsabilidade é do próprio usuário que está utilizando. E até um ponto importante, que é o que a gente vai falar agora, é em relação a produtos e serviços proibidos, que o Meta ele não permite nem a venda, nem a promoção desses produtos ou serviços dentro da plataforma. Então, aqui é importante, né, ter muita atenção, até porque muitas empresas, às vezes, não conseguem estar dentro de uma API oficial por algum desses pontos. Então, hoje, não é permitido vender ou promover drogas, tabaco, álcool e armas, né, coisas ilegais, consideradas ilegais. Aí depende muito de cada país. A gente já vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Existem algumas exceções em alguns países diferentes que a gente vai entrar, mas em via de regra geral, e daí vamos lá, né, pessoal? Drogas ilícitas não pode vender em lugar nenhum, né? Muito menos no WhatsApp. Então, tem algumas coisas que a gente precisa entender que vai seguir a legislação do país e outras que são normativas do próprio WhatsApp. Exato. E aqui, quando a gente fala em relação a drogas, aqui entra a questão de medicamentos também, que seja necessário receita médica, tá? Então, muito importante vocês terem atenção a esse ponto. Em relação a conteúdo adulto, produto sexualizado, serviços sugestivos, isso também não é permitido dentro da modalidade. Animais, então, venda, adoção ou produtos derivados de animais, não é permitido também. Um outro ponto, que esse aqui, de qualquer forma, ele já não é permitido, é a questão de produtos fraudulentos. Então, vou vender uma moeda falsa, vou fazer pirataria, fazer um marketing multinível, né? Algo que, de fato, já não é permitido. Aqui no Meta, eles também não aceitam. Propriedade intelectual, então, novamente aí, né, quando a gente fala lá de pirataria, produtos falsificados ou que violem os direitos autorais. Por último, nós temos aí a questão de suplementos perigosos. Então, tem muitas empresas que vendem suplementos que, né, podem ter ali algum risco à saúde, dependendo do organismo de cada pessoa. Então, aqui o Meta já barra, né? E a gente tem aí dispositivos médicos e serviços de jogos de azar. E aqui também entra um ponto, né, pessoal? Tudo e qualquer suplemento ou toda e qualquer coisa que seja regulamentado, que precisa ter uma prescrição médica, que precisa ter um receituário específico, tem que entrar na legislação de cada país para que isso ocorra da melhor maneira possível, né? Então, acho que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né, Dandara? Mas até nesse ponto específico, aqui tem que ter muita atenção, pessoal, porque
quando você vende algo que não é permitido dentro do Meta, quando você promove ou vende, você tem um grande risco de ter problemas em relação ao seu número e à sua conta, tá? Então, às vezes acontece de empresas começarem a divulgar, por exemplo, um suplemento que não é autorizado à venda aqui dentro. De repente, o número cai, a conta é banida, e aí, muitas vezes, não é possível recuperar. Então, por isso que é importante ter atenção nesse ponto específico, tá? Do que é permitido e do que não é permitido. Por mais que eles avisem antes de ser banido, é um curto espaço de tempo que isso ocorre. Se não ficar ligado e acontecer esses reportes que a empresa está promovendo esse tipo de produto, Já era. Cai mesmo. E vale para qualquer modalidade, né? Então, a vantagem da API do WhatsApp, a API Business, que ele vai te avisar antes, né? Mas lá nas outras modalidades, como a interface é pelo celular, só vai saber quando o número cair. Então, é importante, como a Danara falou, entender muito bem o que você está fazendo, o que você pode, quais são os limites que o WhatsApp traz para que a gente tenha um bom uso da plataforma e não queime um canal super importante, né? A gente viu ali atrás que hoje é o principal canal de comunicação direta entre o cliente e a empresa acaba sendo o WhatsApp. Imagina a gente queimar um canal de comunicação extremamente importante como esse. Exato. E até em relação, né, que é o próximo tópico que a gente vai falar agora, é a conformidade ética. O WhatsApp ele bate muito em relação a esse ponto. Então, ele vai trazer ali que é necessário respeitar essas políticas do próprio WhatsApp, que o Meta impõe, e também respeitar a legislação vigente ali no país, né, ou na cidade, enfim. Isso é obrigatório. Então, não tem como você infringir uma lei, né, do teu país e sair ileso, sem ter nenhum tipo de problemas dentro da plataforma. Então, e esse é um ponto extremamente importante, como a gente falou agora há pouco, né? Então, você precisa estar em conformidade com as políticas comerciais do Meta, né? É importante estar atento a isso para que a gente não tenha problemas futuros, né? Então, acho que é um tópico que está, inclusive o Meta destaca isso nas diretrizes, né, Dandara? Então, tá lá, se tu entrar lá na diretriz de política comercial com o Meta, ele está destacado lá que isso é uma das obrigações que o usuário tem, até porque o usuário que é responsabilizado, como a gente viu ali. Então, é interessante esse ponto, porque o Meta ele não se sobrepõe sobre as leis locais, né? Exato. Ele sempre respeita as locais para, caso tenha alguma coisa que não está em conformidade, ele se adequa às leis do país. Que eu acho que esse é o nosso próximo tópico também, né? Falar sobre as orientações e sobre setores regulamentados, né, Dandara? Exato. A gente tem, inclusive, né, falando em relação ao Meta respeitar as leis de cada país, nós temos aí alguns setores que são regulamentados em alguns países. Por exemplo, jogos de azar e apostas online, medicamentos de venda livre e álcool. A gente tem alguns países em que isso é liberado e tem países em que não é liberado. Inclusive, a gente tem uma novidade aí, a gente teve 2 novidades ao longo dos últimos anos, que uma delas é a questão de farmácias poderem vender dentro do Meta agora, dentro do WhatsApp, isso não era permitido. Então, um tempo atrás, isso já foi atualizado. E foi bem recente, inclusive, né? Porque até então eram somente laboratórios que poderiam fazer, mas não fazer venda direta, tirar dúvidas ou atender um cliente B2B, e agora os medicamentos também entram para que as farmácias consigam fazer vendas diretas, né? Exatamente. E aí, o segundo ponto, né, que essa foi uma atualização bem recente, é em relação a empresas, indústrias aí do setor de bebidas alcoólicas, que antes também não era permitido, e para alguns países onde é permitida a venda de bebidas alcoólicas, está liberado a promoção dentro do WhatsApp da plataforma. E aí um ponto importante, quando a gente fala desse tipo de produto em específico, só é permitido o envio de mensagens para pessoas maiores de 18 anos, no caso do Brasil. Exato. E o Brasil foi contemplado, né, Vini? Ele entrou nessa lista e essas 3 liberações aí estão com a gente também. Isso mesmo. Pessoal, a gente viu as diretrizes até aqui, mas agora é hora de a gente falar um pouquinho de polêmica aqui, né? De entrar em alguns pontos que de fato vão fazer com que a nossa Masterclass tenha um ganho muito grande, que é falar sobre mitos e verdades, principalmente da utilização do WhatsApp Business API. Então a gente já viu aqui
as 3 modalidades, a gente sabe que são diferentes, cada uma serve para uma coisa. Pessoal, por que a gente está fazendo essa Masterclass também? Porque a gente entende que existe muito mito e muitas coisas obscuras até sobre o WhatsApp Business da API e muito senso comum que nem sempre ele é verdade, né? Então, existem algumas dificuldades aí que o pessoal acha que a WhatsApp Business API tem, que na prática a gente consegue ajudar bastante e contornar essas situações. Primeira delas, né? A API Dandara, eu vou fazer essa pergunta para ti. A API é apenas para grandes empresas e big corps? Olha só, esse é um mito muito grande que muitas pessoas acreditam. Foi uma fake news criada aí e espalhada. Quando a gente fala do WhatsApp Business API, qualquer empresa de qualquer tamanho pode utilizar. Passa a seguir as diretrizes, né, gente? Sim. Exatamente. E ter os dados, ser uma empresa verídica, né? Não uma empresa recém-criada. Ela precisa ter todos os seus dados para a gente passar por a parte de requisitos do Meta anteriormente, para depois a gente fazer esse processo de ativação na API. Mas sim, para todas as empresas. Exato. Então a gente tem vários ganhos aí, pessoal. Primeiro, depois a gente vai entrar em precificação do Meta, depois vocês vão ver que até o preço é sugestivo para que todas as empresas de qualquer tamanho utilizem, né? Próximo mito aí que a gente vai desvendar é: a API funciona como o aplicativo do WhatsApp Business? Ela funciona no smartphone também? E aí? Não. Vamos lá. É um mito também, pessoal. Então, a API, ela não tem interface própria, né? Então, ela não funciona como um app. Por isso, ela precisa ser integrada a outras plataformas. Pensa que se ela fosse um app, ela precisava estar hospedada no smartphone, né? E como a gente viu aqui, até a Dandara falou, olha, tem cases que a gente tem mais de 1.000 pessoas utilizando o mesmo número de WhatsApp simultaneamente. Imagina a quantidade de pessoas, de mensagens trafegando. É impossível que o smartphone dê conta de processar isso, né? Então, o Meta, ele disponibilizou a API justamente para isso. Ela tem uma interface própria de utilização. Não vai ser mais utilizada no smartphone, ela passa a ser utilizada direto num serviço que o próprio Meta disponibiliza. A próxima aqui, esse é um mito que eu já ouvi muitas pessoas falarem. A API não suporta mídias, imagens, vídeos ou documentos. E aí, Fih, mito ou verdade? Esse até é uma pergunta que a gente não sabe nem como responder direito, né? Porque quando a gente fala de WhatsApp, a gente já remete direto para um trânsito de mídias, né? Eu vou enviar meu áudio, vou colocar uma imagem, vou mandar um vídeo. Então, esse é um mito e não tem muito o que fazer. É uma parte, tanto na API quanto nas outras versões, as outras plataformas do WhatsApp, é totalmente possível de fazer um trânsito de mídias. Mas esse mito é legal a gente entender como que ele surge, né? Sim. Isso se dá até por conta de plataformas que são anexadas ali à API oficial, que são integradas, que não desenvolveram essa funcionalidade. Então, a plataforma não fornecia, logo, o cliente entendia que a API não tinha essa possibilidade. E esse é um ponto importante, né? Porque como a API não tem uma interface própria, ela precisa operar através de interface de outras plataformas. E muitas vezes é aquilo que a Dandara falou, essa plataforma não utiliza a API do WhatsApp na sua totalidade, tá? Então, e é por isso que esse mito surge. Eu acho que eu concordo com vocês, porque existem plataformas que não suportam esse tipo de mídia, ou tem limitação de tamanho de mídia, por exemplo, né? É importante, né, a gente falar, claro que não tem nenhum tipo de limitação quanto a enviar e receber essas mídias, mas quando a gente fala de mídias maiores, a API ela tem uma certa limitação, sim. Só que, dependendo do tipo de mídia, é muito alto e nunca vai chegar, por exemplo, uma imagem ter 1 GB de tamanho. Então, isso Que já é padrão do WhatsApp. Das outras versões, né? A gente já está acostumado com isso no dia a dia. Então, ele tem as mesmas limitações que, por exemplo, o WhatsApp normal teria. Exatamente. Vamos lá, próximo mito. A API do WhatsApp é somente receptiva. Essa também, eu acho que essa aí é campeã. Essa é campeã. Essa aí é a que eu mais escuto, é a que eu mais ouvi falar. E eu quero saber a opinião de vocês, pessoal. Mito ou verdade aí sobre essa afirmação? Mito, com certeza.
Com certeza. Com certeza. Mas eu acho que esse mito é um dos principais pontos que a galera acaba não migrando para o WhatsApp Business API. Por não conhecer realmente mais aprofundado como que funciona e saber que logo tem esse pensamento que ela é limitada quanto a fazer, por exemplo, um ativo, iniciar uma conversa, enviar uma mensagem transacional. Então, isso acaba limitando o conhecimento das pessoas, mas, cara, a API ela é tão fácil quanto um WhatsApp normalmente, que eu vou lá, chamo o cliente, converso direto pelo WhatsApp. E até dentro desse mito, a gente tem alguns pontos importantes, né? A API, ela permite, sim, conversas ativas, só que você precisa seguir as regras e as diretrizes. Gente, o WhatsApp, ele está muito de acordo, né, muito ligado com a LGPD e com a GDPR, né, fora do Brasil e tudo mais. E dentro dessas leis, a gente tem um ponto muito importante relacionado ao spam. Então, o WhatsApp, ele fica muito de olho em empresas que estão fazendo spam, que estão fazendo disparos em massa, de uma forma realmente para uma base fria, para pessoas que não têm um relacionamento com aquela marca. Então, aqui a gente entra num ponto importante, mas é sim possível fazer, desde que seja bem analisado e que exista uma estratégia por trás disso, né? E é um ponto importante, porque quando você faz um ativo, né, você vai chamar alguém através da API do Meta, você tem garantia de entrega, que eu não tenho em as outras duas modalidades, né? O Meta garante a entrega dessa mensagem. E, pessoal, esse talvez seja, de todos os mitos que a gente vai trazer aqui, o maior deles. Tá? E, de fato, a gente entra em outro ponto, que é algumas plataformas, como a gente falou novamente, acabam não permitindo que essas mensagens ativas sejam feitas, ou acaba dificultando essa mensagem ativa através de um UX um pouco mais focado no receptivo, tá? Então, mas galera, isso é um mito gigantesco. Até se a gente entrar lá nas diretrizes do Meta, está escrito isso, né? Tem as possibilidades disso. Próxima afirmação aqui. Olha só, essa também é uma que no começo da API ela surgiu bastante. A API do WhatsApp só pode ser usada com números de celular. Enfim, mito ou verdade? Um mito total. Porque até a outra plataforma, das três que a gente está comentando aqui, já permite usar o telefone fixo, por exemplo. No WhatsApp Business de aplicativo que a gente utiliza, ela já permite essa verificação do número, ativação do número, com um número fixo, não precisa ser exclusivamente no celular. No WhatsApp Messenger, que a gente utiliza hoje, sim, ele precisa ser um número de celular, que ele precisa fazer esse processo, porque é a pessoa física. Exato. Já um número fixo, geralmente ele está atrelado a uma pessoa jurídica. Um serviço, um produto, alguma coisa. Com certeza. E até a gente consegue ter hoje dentro da API oficial número 0800, por exemplo. Sim. Que é um ponto que o 0800, 4004. Exato. São outras modalidades de número que a gente consegue ter também no WhatsApp, e isso ajuda muito, principalmente quando a gente faz uma comunicação a nível nacional, né? Que não está tão regionalizada. Mas esse é um mito grande, né, pessoal? Outra afirmação que a gente tem aqui é que somente a API do WhatsApp suporta fluxos complexos de automação. E aí, quero saber de vocês, verdade ou mito? Verdade. Quando a gente fala em relação a fluxos complexos de automação, a API ela é altamente flexível. Então, ela pode ser integrada a ferramentas com chatbots mais avançados, com inteligência artificial, CRMs, ERPs, porque ela suporta um fluxo muito grande, tanto de mensagens, né, de dados trafegados, quanto ali de integrações com sistemas também mais robustos. E ela foi um produto que foi criado para isso, né? Então, ela é uma evolução do WhatsApp Business de smartphone que é feita para que a gente tenha fluxos completos e um alto volume de informações. Então, ela já é um serviço próprio para isso, tá, pessoal? Então, de fato, somente a API do WhatsApp é que vai suportar um grande volume de informação sendo trafegadas e fluxos muito mais complexos. Chatbots, né, Vini? Inteligência artificial, alguma coisa nesse sentido. A parte de escrituração vai muito do qual a necessidade de cada empresa, né? A gente pode ter desde fluxos mais simples, com menos pessoas, até fluxos robustos, 100% automatizados. Então, a ideia do WhatsApp API é justamente para a gente
ter essa evolução que sai do aplicativo celular, que tem poucas automações, onde a gente leva isso para a nuvem e consegue ter uma escalabilidade maior do processo. Exato. A gente tem aqui, próximo mito a API pode ser usada somente para suporte ao cliente? Essa é uma boa também, né? Dandara, o que você acha? É mito, com certeza. Tanto que hoje, assim, a gente tem cases incríveis aqui na Single de clientes que fazem muita venda pelo WhatsApp API. Então, embora ali a gente tenha o suporte ao cliente como um dos mais utilizados, não só no Brasil, mas no mundo todo, em todo mundo que utiliza a API do WhatsApp, a gente consegue sim utilizar para fazer venda, utilizar para fazer relacionamento com o cliente, e não só em um chamado ali receptivo, onde o cliente vai entrar em contato solicitando algum suporte ou para tirar alguma dúvida. Isso vai até além do WhatsApp, né? A gente tem que estar presente onde o nosso cliente quiser. Então, se eu estiver no Instagram, eu tenho que estar lá. Se ele quiser comprar pelo Instagram, eu tenho que estar apto a vender por lá. WhatsApp, Facebook, Telegram, todos esses canais, a gente precisa estar lá. Não vai ser o WhatsApp que vai restringir exclusivamente com suporte, né? A gente tem que estar onde o cliente está e ele vai querer comprar no canal que ele mais utiliza, que hoje é o WhatsApp. Até a gente viu ali, mais de 50% dos usuários acabam utilizando o WhatsApp para fazer compra de produto ou serviço, né? Então, isso é um mito bem grandão, né? Sim. É um mito forte. A próxima afirmação que a gente tem aqui a API do WhatsApp não suporta múltiplos idiomas em mensagem. Esse é mito. Até a API, ela permite a gente criar templates em diferentes idiomas e também receber, tanto que a gente tem ferramentas que fazem ali tradução simultânea, né? A gente consegue ter inteligências artificiais dentro de várias plataformas fazendo isso integrado com a API oficial. Então, nesse caso aqui, é mito. A gente viu, né? O WhatsApp está presente em 180 países, pessoal. São poucos que falam português, né? Então tem outros que falam vários idiomas diferentes. Isso é um mito bem grandão também, mas isso pouca gente sabe, tá? As pessoas acabam, por mais que o WhatsApp ele tenha uma penetração maior em mercados emergentes, né? Então, Índia é um deles. A gente tem toda a América Latina aqui com uma presença muito grande do WhatsApp e a gente consegue sim ter múltiplos idiomas ali sendo conversados. Próximo mito aqui que a gente tem é possível transferir um número para outro provedor da API do WhatsApp? O que você acha, Vini? Isso é verdade, isso é verdade. A gente tem hoje um processo que ele vem ficando cada vez mais fácil, né? Todo esse processo de transferências entre APIs, entre provedores do WhatsApp, né? Isso fica cada vez mais fácil a gente fazer essa transição. E hoje ele é muito simples esse processo. Antigamente, um tempo atrás, 3, 4 anos atrás, isso até 2 anos atrás, né? Era muito moroso esse processo, o número corria risco de ficar fora do ar, tinha que ter um período, tinha que fazer fora do horário de atendimento, poderia estar muita operação. Hoje já não. Hoje é muito rápido, né? Dois pontos que a gente precisa fazer de check e a gente já consegue fazer esse processo e deixar ele rodando, sem que o cliente perca esse atendimento dele que está acontecendo. Às vezes a gente faz uma migração no meio do dia e o cliente final nem percebe que aconteceu esse processo. Hoje ela acontece em minutos, né? No começo dessa... Vamos lá, né? Primeiro não dava para fazer, acho que isso é importante a gente trazer. Né? Eu faço um paralelo sempre com os números de operadora de celular, né? Lá no 2010, por isso, não conseguia transferir um número de operadora. Você tinha um número de uma operadora, você tinha que ficar com esse número para sempre. Se você quisesse utilizar outra operadora, você tinha que comprar outro número e trocar aquele. Depois começou a ter as portabilidades. A mesma coisa acontece aqui na API, né? Por mais que hoje a gente ainda tem casos de plataformas que tentam prender esse número da mesma forma que antes, né? Da mesma forma que as operadoras faziam isso, apesar de ser possível. Então, tá aí mais um ponto de atenção para quem já usa uma API oficial ou quer usar também. E quer trocar de cuidado, quer trocar de BSP. Ter bastante cuidado com isso, porque o WhatsApp ele é muito claro nesse processo, até na própria documentação dele, ele fala o quão fácil e quão facilitado ele fez com que esse processo seja muito rápido, sem perder ou ter problemas durante um processo de atendimento ou migração. Exato. Ele vem trazendo isso justamente porque a gente vai evoluindo a cada momento.
Hoje faz um sentido eu usar uma ferramenta, amanhã faz outra, o mercado se atualiza muito rápido e o WhatsApp está disposto a gente fazer esses processos, fazer essas viradinhas de chaves ao longo do processo de uma forma facilitada. Até porque o olho do WhatsApp está sempre voltado para o usuário O dele, né? usuário final, né? Então, ele quer facilitar esse usuário. Tanto que a gente falou aqui antes sobre spam, sobre cuidado com. Porque, pessoal, o que acontece na prática? É interessante para o WhatsApp que os usuários se mantenham utilizando a rede deles, né? Ninguém quer perder o usuário. Então, eles tomam muito cuidado em relação a isso, em relação a essa experiência, né? Próxima afirmação que a gente tem aqui é: vamos lá, todas as mensagens enviadas pelo WhatsApp precisam ser aprovadas, Dandara? E aí? Acho que esse também entra nos top 5 aí dos mitos que a gente tem em relação à API, né? E aí, o que você acha? Mito ou é verdade? Feito. É mito. As únicas mensagens que precisam ser aprovadas dentro da API oficial são os templates de início de conversa. Então, esses sim precisam passar por uma aprovação, que inclusive não é uma aprovação demorada, ela é bem rápida, onde ele vai entender se aquela mensagem de fato não fere as políticas, foi aquilo que a gente já conversou ali atrás, e também ele vai separar esse template dentro de uma das categorias que a gente vai falar mais para frente. Aproveito para colocar outro mito e verdade aqui. Todos os templates, eles precisam ser fixos? Esse é um ponto, né? Esse também é um outro mito que eu acho É mito. que vem, né? Eu acho que junto com, como a gente falou, né? O WhatsApp Business API não tem interface própria, ele opera através de interfaces de outras plataformas, né? E muitas plataformas não têm essas facilidades, mas pessoal, você pode ter quantos templates você quiser, tá? Então não tem, né, Vini? Exato. Não é um template fixo, você vai usar aquele template sempre. O mercado é dinâmico, pessoal. Imagina que a gente precisa também ter esse dinamismo através das APIs. Ou até mesmo a não conseguir editar a mensagem, né? Porque muitas pessoas acabam não indo para a API oficial ou acabam usando e saindo da API oficial porque sofre muito, principalmente com o time comercial ali nas vendas, né? O pessoal gosta de lançar algumas palavrinhas. Exato. De ajustar ali no meio do negócio, quer falar uma coisa diferente para o cliente e, poxa, eu não posso porque eu tenho que seguir aquele template aprovado daquela forma. E acha que o template não pode ter variáveis, né, diferentes. Então ele pode ter uma variável, pode compor aí. E é que a gente fala da nossa casa aqui, que a gente tem vários templates para o comercial que são extremamente customizáveis, né? E parece que eu nem estou enviando um template. Exato. Muitas das vezes a gente está fazendo um follow-up como se eu estivesse fazendo no WhatsApp mesmo. Eu estou escrevendo a mensagem aqui, mas na verdade é um template que a gente só adaptou para a realidade. E isso vai muito da forma como a gente constrói essas mensagens, né? Exatamente isso. Lembrando, né, pessoal, que venda é alinhamento de expectativa, né? Então a gente precisa entender como é que nosso cliente se comunica e ajustar a nossa comunicação para isso. E com os templates não é diferente, a gente consegue fazer isso sim, tá? A próxima afirmação que a gente tem aqui, ó, ela é um ponto que também é um pouco sensível, né, Vini? A API do WhatsApp é vulnerável a ataques e fraudes. E aí, Vini, o que você acha? Mito ou verdade? De cara já é mito. A gente vem de duas plataformas que elas vêm com uma série de momentos que ela vem sendo muito vulnerável, né? A gente tem aí, eu já cansei de receber os links direto no meu WhatsApp, a galera tentar fazer fazer um roubo no número, se passar por mim, mandando mensagem para a família, para amigos. Já no WhatsApp Business API, isso tem a segurança que a gente tem com o número, com o link dele com a empresa, isso é algo que vem desde o começo, de ponta a ponta, basicamente. Fora que toda a criptografia, né, que a gente tem a segurança do celular, que a gente trata todos os dados, fica disponível em um único lugar, que a gente consegue olhar que é o aparelho celular. No WhatsApp Business API, a gente não precisa se preocupar com isso. Os dados são tudo criptografados, armazenados, então o meta em si ele não tem dado, não tem como olhar as nossas conversas que a gente tem. E até um ponto importante, né, Vini? Quando a gente fala em relação a esse mito, a gente tem muitas empresas que, por não utilizar uma API oficial, já tiveram os seus números roubados, clonados.
A gente já teve casos de clientes que vieram desesperados, né, que não eram nossos clientes na época, desesperados até nós, falando, poxa vida, olha, clonaram meu número, estão enviando boletos falsos para os meus clientes, o que eu faço, como que eu recupero esse número, como que eu faço para transmitir segurança para essas pessoas que agora passaram por isso, como que os meus clientes vão confiar em mim de novo. Então, por isso que a API, ela traz toda essa criptografia para evitar que esse tipo de situação ocorra, né, para que as empresas não tenham mais esse tipo de problema. O que mudou bastante, né, o que ajudou bastante para empresas ou para as pessoas mesmo que utilizam o aplicativo hoje, foi realmente essa parte de autenticação de duplo fator. Isso aí ajudou bastante na questão de segurança. Essa galera são estudiosos de fazer De coisa errada, de coisa né? errada. Que eu não entendo como é que eles Mas conseguem eles com tanta conseguem. facilidade. Eles conseguem até fazer esse processo de tirar o número da pessoa até com uma autenticação de 2 fatores. Eu não sei se é tentativa e erro, se tem uma ideia de como faz, mas isso quando a gente leva para a API é muito mais seguro, porque a pessoa já não sabe, não sabe onde é que está o número, Não está em um aparelho, não né, está em um aparelho, ele está atrelado diretamente à empresa, ele está autenticado pelo Meta, então ele está sendo vigiado. A parte de autenticação dos 2 fatores do próprio Meta já é muito mais segura, porque não tem como qualquer pessoa desativar ou fazer essa movimentação. Então, quando a gente leva isso para a API, é muito mais seguro. Com e o detalhe é que ele é rastreável também. Exato. Exatamente. Tem todo o log de quem que movimenta, quem que solicitou. O que foi feito em cada movimentação desse número, né? Exato. Então, pessoal, esse é um grande mito aí também que a API, eu acho que esse mito ele vem também um pouco por ser de fato uma API, né? Que ele é um sistema ligado em outro sistema e as pessoas às vezes tendem a achar que isso tem uma vulnerabilidade, de fato não tem, né? Porque ele continua tendo todas as criptografias e com uma série de fatores de segurança a mais, né? Próxima afirmação aqui, pessoal, vamos lá. A gente já falou um pouquinho, né? A API não permite mensagens de acompanhamento Já e falou. follow-up, né? É mito. Um mito grandão, né, pessoal? Então, é possível sim enviar mensagens de acompanhamento dentro de uma mesma janela do WhatsApp. Isso é importante também, porque o WhatsApp ele tem como base que as conversas duram 24 horas, então a gente abre as janelas de conversa e eu posso transitar qualquer tipo de informação dentro dessa janela, mas não somente isso, né? Depois dessa janela. Conversa pode não Exato. preciso encerrar uma conversa. Então, a janela ela pode encerrar nesse período, mas a conversa ela se mantém aberta justamente para que eu consiga fazer relacionamento com esse cliente. E esse é um ponto que eu acho que vai conectar muito, né, pessoal? Então, esse é um mito bem grandão, dá para fazer, porque vai depender muito dos templates que a gente for aprovar, e eu acho que ele já vai até conectar com o nosso próximo assunto aqui agora, que é o tipo de template que a gente tem aqui do Meta e quanto custa, né? Porque a gente falou agora, vai falar um pouquinho de custos e entender o tipo de template de cada template, para que ele serve, que categorias que ele tem. Vamos começar aqui primeiro pela precificação, que eu acho que é um ponto importante. O primeiro tipo de janela que a gente vai ter aqui, que não necessariamente é um template do WhatsApp, é a janela de service, né? Que é aquela janela onde o usuário chama a empresa. Então, é o usuário que vai fazer a iniciação dessa conversa. E aí, Vini, quanto que ela custa essa janela? Isso daí tá de graça, literalmente. Literalmente. E é legal falar sobre essa janela específica, porque é ela que abre, basicamente, a conversação, né? Fora ela, a gente precisa trabalhar com os modelos de mensagem, com template, com HSM, é tudo a mesma coisa, basicamente, mas é ela que abre essa janela de 24 horas para a gente conversar e mandar mensagens abertas para o cliente. Importante ressaltar que ela é uma janela iniciada pelo usuário final, então pelo cliente da empresa, ele que inicia de forma receptiva essa janela. E essa mudança em relação ao preço, porque antes era cobrado, né? Foi recente. Agora da data que a gente está falando aqui agora, né? A gente tem um mês para trás aí que o Meta mudou a precificação dessa janela. E é importante que essa janela já foi gratuita há um tempo, depois o Meta passou a cobrar por essa janela, era 3 centavos de dólar por janela que o cliente inicia, e a partir de agora ela passa a ser gratuita novamente para que o cliente e a empresa troquem qualquer tipo de mensagem, detalhe, né, sem qualquer tipo de aprovação.
Essa é uma janela, como a gente falou ali nos mitos, né, agora há pouco. Não precisa provar tudo. Então, o cliente me chamou, abri a janela, posso mandar qualquer tipo de informação. Agora, quem usava a desculpa, né, de não ir para o WhatsApp porque tinha muito atendimento receptivo, tinha uma cobrança muito alta, isso aí já Não tem mais não essa tem desculpa. mais. Não cola mais, né? Não Então cola tem que mais. arrumar outra desculpa agora, porque essa aqui ela já não cola mais. E eu, como eu comentei para vocês viram que o preço é, nesse caso, literalmente de graça, né? Acho que o próximo template que a gente vem trazendo aqui, ele de fato ele é um template, é quando a empresa vai acionar o cliente ativamente. A gente falou um pouquinho desse template ali nos mitos, né? Que é o template de utilidade, né? Que é um template que basicamente é um template de follow-up, de atendimento, de pós-vendas, Informativo, né? informativo, né? Muito atrelado a pós-compra, né? Exato. Sim. Ou pós-compra ou pós-atendimento, de fato, né? Uma Sim. continuação de uma conversa comercial. É um template que ele é utilizado para retomar uma conversa que anteriormente já existiu. Exato. E até um ponto importante aqui, quando a gente fala do modelo de utilidade, em relação a ser algo informativo, é algo informativo, mas que não contenha menção à venda ou promoção de algum produto, tá, pessoal? Porque senão o Meta automaticamente vai trocar esse template de utilidade para marketing. Que é o próximo template que a gente vai falar, né? Até esse template, junto com o template, a janela de service, ele também teve uma redução de custo recentemente, Considerável. bem considerável, né? Para mim, esse é um template que ele é extremamente coringa no nosso processo de atendimento todo dia. Por quê? Hoje, se a gente for colocar aí trazer o preço do dólar e trazer a cotação atual, ele custa basicamente a mesma coisa que o SMS, né, Vici? Sim. E ele é muito mais relevante, né? Porque hoje, quem que olha SMS hoje? Ninguém, basicamente. Quem manda SMS hoje geralmente é operadora já. E a galera já está saturada de olhar e ver que é mensagem de operador. Então, quando a gente leva isso para o WhatsApp, tem o mesmo custo. Isso acaba sendo uma mensagem muito mais relevante do cliente receber do que um SMS, que é o mesmo preço. É o mesmo preço. E tem uma taxa de abertura muito maior. A taxa de retorno, de retorno maior. Até muito mais fácil de ter uma ação pós esse contato, né? Quando a gente fala, por exemplo, o WhatsApp, o SMS ele é um canal que ele é isolado hoje, porque ele geralmente não tem uma troca de mensagens ou ser feito ali dentro do SMS, geralmente é campanha, 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 campanha. Quando a gente traz para o WhatsApp, a gente está trazendo ele para o canal de WhatsApp, que é o canal de conversação que ele gosta, o cliente geralmente está ali pronto para mandar mensagem. Então, trazendo isso para o WhatsApp, fica muito mais fácil da gente conversar e ter uma conversão maior, ter uma taxa de entrega maior, taxa de abertura. Muitas vezes, essas mensagens de utilidade, elas são, por exemplo, avisos sobre pedidos, que a gente manda por e-mail, que o cliente acaba nem olhando. Ou por SMS, né? Por SMS. Ele pode desafogar muios canais que estão sobrecarregados. Por exemplo, agora que a gente passou pela Black Friday, a gente teve um aumento de 30% na plataforma, nos nossos clientes. Como que a gente desafoga, por exemplo, o pós-Black Friday, que é o mais importante, né? Na Black a gente tem que estar onde o nosso cliente está, pós-Black a gente tem que estar pronto para atender as demandas da Black. Então, a gente trazendo isso no WhatsApp, tendo esse acompanhamento, tendo um feeling do nosso cliente é importante também, né? A gente se comunicar o que ele quer escutar, né? Então, quando a gente leva, por exemplo, status de pedido, notificação sobre o andamento, então tudo isso, levando para o WhatsApp, desafoga o telefone que a galera liga, pô, cadê meu pedido? Ah, tá no seu e-mail, abre o e-mail, não tem os dados. Sem contar nos atendentes, né? Não, exato. E até quando a gente olha para esse template, esse tipo de template específico, a gente consegue trazer cases de, por exemplo, clientes que passaram a utilizar para fazer ali a antecipação do vencimento do boleto, para evitar uma inadimplência. Então, tem vários ganhos aí, porque como o Vini comentou, né, o SMS ele acaba sendo uma via só, né, eu só encaminho e eu não tenho feedback nenhum, né, se o cara se ele respondeu alguma coisa, então a gente acaba não tendo esse feedback. Se a gente quiser algum retorno, tem toda uma engenharia por trás que assim funciona. O próximo template, pessoal, é o template de marketing, que é o que a Dandara falou, né? Diferente do template de utility, que ele é muito focado hoje para pós-vendas, para comunicação,
um follow-up, o de marketing não, né? O marketing ele vem e diz, cara, você quer vender pelo WhatsApp, você quer fazer oferta, você quer ter conexão com o teu cliente direta para fazer esse tipo de coisa? Tem um template específico para isso, né? Exato. E também um custo específico, né? Quando a gente fala do template de marketing, hoje ele é o que tem um valor mais elevado em relação aos outros, né? Em comparação aos outros. E aqui ele vai bater muito realmente na promoção, né, de um produto ou de um serviço. Isso é muito para equilibrar, né? Quando a gente fala de marketing, o WhatsApp hoje ele está desde 2009, né, no mercado, e ele não virou um canal de spam, por exemplo, como o e-mail ou o SMS, como a gente faz. Quando a gente tem essa cobrança, é justamente para não poluir o canal. Porque muita gente acaba queimando o canal por fazer estratégias ou enviar coisas que não têm muita relevância, sem contexto. Então, ele já vem mais nessa linha para o canal se manter numa conformidade, ser um canal relevante tanto para a empresa quanto para o cliente. E tem as garantias dessas entregas também, né? Porque vamos lá, né, pessoal? A gente está investindo, a empresa está investindo para conectar com aquele cliente, eu preciso ter uma garantia que ele vai entregar. E é importante a gente falar, né? Nem sempre existiu esse template de marketing. Ele é, de certa forma, até um pouco mais recente, né? Então, esse template de marketing ele passou a existir aí há mais ou menos 2 anos, né? Então, 2022 aí que foi a ascensão desse modelo de mensagem, porque antes a meta era muito mais restrita em relação a qualquer tipo de oferta que acontecia. E até ele começou, não muito tempo, a entrar, por exemplo, em cálculo de ROI, CAC, Exato. que antes ele era só, vamos fazer um envio para o WhatsApp, vamos pagar sobre isso, mas ele não era levado em consideração nas campanhas, que hoje isso tem que ser usado para a gente pegar o ROI da campanha, a CAC de um cliente, né? Então, é importantíssimo a gente avaliar e levar muito em consideração. E essas estratégias que são importantes também, né? Saber mesclar os tipos de template que eu vou utilizar. Né? A comunicação, olha, em determinado momento da minha jornada eu vou utilizar o marketing, em determinado momento da jornada eu vou utilizar o canal de utility. Não esquecer, né, pessoal, que Omnichannel também envolve canais físicos, envolve outros tipos de canais, é muito mais um conceito de estratégia, de ter o cliente no centro e conseguir otimizar todo esse cenário, né? Então, aqui a gente trouxe algumas possibilidades e alguns custos, né? E a gente tem uma terceira modalidade aqui, que é a chamada modalidade de autenticação, que hoje ela não é uma modalidade de template que é tão difundida quanto as outras, porque ela tem um uso específico, né? Que está muito mais ligado à segurança, né? E esse não tem quase nenhum tipo de personalização. Essa é uma mensagem basicamente estática que a gente pode colocar informações, até passar, por exemplo, que a gente não pode compartilhar esse código, tem que ter um certo cuidado, tempo de expiração desse código, mas ela é específica para isso. É para a gente fazer a autenticação de 2 fatores. Então, até o nome já fala um pouco da autenticação, mas basicamente é para a utilização dessa autenticação. E tem uma movimentação muito grande. Né? Antes a gente usava muito SMS. Até isso, o SMS está perdendo para o WhatsApp, que é a utilização disso. Exato. E tem um ponto, né? Vocês devem ter reparado quem utiliza aí tecnologias e big players, iFood, Mercado Livre, a própria Shopee, né? A Amazon, quando você faz o login lá, ele pede para você se você quer receber por SMS ou WhatsApp, né? Quando você recebe pelo WhatsApp, é um modelo de mensagem de autenticação que está sendo utilizado, muito pensado em segurança, tá? Então, ela é uma modalidade que, de todas elas, foi a última a ser criada, né? Então, ela é a modalidade mais nova e tende a ter um crescimento aí nos próximos anos. Pessoal, dito isso, acho que agora a gente entra na parte final aí da nossa Masterclass para fechar com chave de ouro, né, Vini? A gente vem trazendo também um pouco de boas práticas de como a gente vai trabalhar com tudo isso que a gente falou, né? A gente viu lá os modelos de WhatsApp, a gente viu das diretrizes que o Meta preconiza para isso, os mitos e verdades, né? O que é mito, o que é verdade. Eu acho que agora a gente faz um fecho desse conteúdo todo com algumas dicas de boa prática para a gente utilizar cada vez melhor esse canal e utilizar ele da maneira correta e, como o Vini falou, né, consciente que o investimento vale a pena. Tá? Então, Vini, agora eu vou passar a palavra para ti aí. Eu acho que
você traz aí a primeira boa prática, né? A gente já vem falando há um bom tempo sobre isso, e até a Single, a gente leva muito isso para frente, porque não basta a gente fazer uma campanha no WhatsApp. A gente tem que saber como que a gente vai conversar, com quem que a gente vai falar. Então, a gente tem levado essas boas práticas para frente para, cara, se os nossos clientes vão comunicar bem, a gente também tem que comunicar bem, a gente tem que ter uma noção do que a gente vai fazer. E essa primeira boa prática é a personalização. Exato. A gente tem vivido aí cada vez mais nessa parte de digitalização, está tudo em nuvem, foi para uma parte meio padronizada, agora volta muito forte também para o ano que vem, cada vez mais o cliente vai querer a personalização. E a humanização, né? Humanização, né? Não necessariamente eu preciso estar falando com humano, mas eu sou especial, eu sou único. A linguagem precisa ser humanizada. Né? Precisa ser humanizada. Então a gente vê avanços de inteligência artificial, tudo, mas nada perde o contato humano, a consciência de com quem a gente está conversando. Ter essa personalização no WhatsApp Isso é fundamental. Ganha uma proporção, independente do contexto que você está fazendo, você tem uma taxa de retorno, uma taxa de ganho, uma taxa de abertura muito. Mensagem genérica não conecta. Já foi a parte das mensagens genéricas. Hoje a gente tem que ser muito personalizado, tem que ser muito humano. E o próprio API do WhatsApp permite isso, né? Que é o que a gente viu. Que é um dos mitos que a gente falou agora há pouco, né? De ter templates padrões. Na verdade, não, você pode ter templates personalizados para entrar em contato com o teu cliente. Isso conecta com a próxima boa prática aí, né, Vini? Vai direto, as duas estão juntas de mão dada, basicamente. Porque, além da personalização, quanto mais efetivo a gente for, mais certeiro a gente for, mais retorno, mais visualização, mais abrangência a empresa acaba tendo. Se eu fizer um envio, se a gente fizer um envio de algo genérico, não vai conectar, você não vai encaixar com o cliente. Você tem que saber qual que é o momento dele, se ele está apto, se ele tem interesse, se ele quer receber. Então, isso é muito importante para as empresas avançarem no processo de comunicação. Não vai conectar com o cliente no WhatsApp, principalmente, que é algo pessoal. Faz sempre aquele paralelo, né? O cliente ele sempre usa como o celular dele. Exato. É ele, com a família, com os amigos. É íntimo, né? É íntimo. A gente está entrando na intimidade do cliente. Então é importante que a gente tenha clareza e também essa personalização. O que a gente vai contratar, quando a gente vai contratar, que tipo de mensagens a gente vai enviar, para não ser algo genérico. E até o conteúdo ele tem que ser algo útil para ele. Relevante, porque se eu começo a mandar um conteúdo pro Vini, né, que às vezes não gosta de falar sobre determinado assunto, não quer saber sobre determinado assunto, o que vai acontecer? Ele vai denunciar o número e, logicamente, daqui a pouco essa empresa vai ter problemas com o WhatsApp também. E esse é um ponto importante, né? Porque você tem a chance de queimar aí o principal canal de comunicação para o teu cliente, que é o que a gente viu. E quanto custa isso, né? Quanto custa eu perder o principal canal de comunicação? Porque, pessoal, não existe empresa sem cliente, né? Não tem como. Perder não só o canal, mas a via de contato com esse cliente, porque você pode perder tanto o número quanto o relacionamento com aquela pessoa. Informações importantes, né? E eu acho que isso também conecta com... Acho que todas as... É uma sequência, né? É uma sequência. Porque aqui até vou fazer um ponto, né? Quem aí já não recebeu uma mensagem, você nunca soube de quem que é. Sem pedir para receber. Sem pedir para receber, vem um anúncio de alguma coisa. A primeira coisa que eu faço é bloquear aquele número, né? Eu acho que está muito ligado nessa dica, né, Vini? Com certeza. Bom, é muito importante, o WhatsApp ele fala muito sobre isso, né? A gente fazer esses ativos, essas notificações, o cliente final, ele tem que estar ciente que você está enviando essa mensagem. E, principalmente, né? Tem que tirar, quando ele demonstrar esse interesse de sair, por exemplo, ele não quer mais receber essas mensagens, a gente tem que ter um controle também de não enviar. Então, ter esses contatos com autorização, sempre manter uma linha clara, falando que é possível tirar ele dessas listas, desses envios que a gente está fazendo, ele conseguir se conectar com a conta ou com o cliente direto, porque senão vai acontecer o que já falou. Ele vai receber uma mensagem fora de contexto que ele não solicitou, vai acabar denunciando, e a partir disso a gente já sabe até onde vai. Número restrito, banido.
e aí perdemos um canal muito relevante de atendimento. É importante, né? Tá escrito ali, né? Respeite a decisão do seu cliente. Eu acho que a Exato. empatia com o cliente é fundamental, né? Isso tem a ver também com a próxima dica, né? Que é o Sim. controle sobre a frequência de envios, né? Sim, Uma coisa que a gente não quer é ser inconveniente, né? exato. E a gente estar no momento certo, por exemplo, de compra, traz para a gente uma assertividade muito maior na venda. Exato. Se a gente vai preparando o cliente para uma compra, chega no momento certo para vender, a gente consegue ter, primeiro, alinhamento de expectativas, a gente não invade o espaço dele. Então, a gente ter uma jornada e um controle desses envios, a gente entender como funciona o nosso cliente, basicamente, a gente consegue ter controle, consegue metrificar retorno, qual que é como que foi o ROI da campanha, se faz sentido seguir, se não faz, o que faz sentido a gente utilizar, o que não faz. Então é muito para a gente ter esses dados na mão e a gente trabalhar com isso. Não adianta a gente fazer descarregar o envio e não saber o que aconteceu, se foi vendido, se não foi, o que a gente faz sobre isso, né? É importante a gente saber também. Ou até mesmo fazer ali, né, esse disparo e acabar queimando a marca inteira. Sim. Exato. E é importante também, acho que que a próxima dica traz, que é monitorar as respostas, né? Tá tudo ligado, né? Exato. Porque não adianta eu só enviar, né? Eu preciso entender qual que é o retorno disso. Saber se está conectando. Às vezes a gente faz um estudo, uma engenharia toda para montar uma campanha que seja muito efetiva, que seja muito assertiva, e a gente vê que ela não está tendo resultado. Mas será que a gente está olhando corretamente? Será que a gente está chegando no momento? Será que a gente está qualificando bastante para fazer uma venda? Eu trago muita experiência de venda, porque é o que a gente vive todos os dias, né? A gente está ali no dia a dia falando com os nossos clientes. Então, tem esse potencial que a gente vai trabalhando nas campanhas, e o importante é a gente monitorar, a gente saber o que está acontecendo, qual que é a ação pós-campanha que a gente está tendo, né, para a gente saber para onde a gente seguir. E até entender qual que é a melhor maneira de conectar com esses caras, né? Então, segmentar esses conteúdos é extremamente importante, né, Ju? Principalmente. Coisa genérica, acho que estava lá no primeiro já, coisa genérica não vai conectar, não adianta. Pode fazer venda, pode, show de bola, é lucro, mas coisas genéricas acabam não conectando. Então a gente tem que segmentar a base, a gente tem que entender, tem que saber as dores, o que a gente vai promover. Então isso vai, cara, ter uma gama de possibilidades muito grande. Até essa segmentação ajuda a gente a construir melhor as campanhas. Exatamente. Ofertando coisas específicas para públicos específicos. Que a gente já está ligado, inclusive, com os templates. Templates específicos segmentados para campanhas específicas também. E não só campanhas, mas para o dia a dia também. Né? Por exemplo, a gente pode dar o nosso exemplo aqui dentro de casa na Single. A gente tem todos os nossos setores aqui falando com o nosso cliente pelo WhatsApp, porque é onde ele está. Comercial, tem time de suporte, time de CS, até o time de RH trabalha aqui com recrutamento e seleção através do WhatsApp. Para cada público desse que a gente vai conectar, a gente tem tipo de segmento diferente de conteúdo que a gente vai fazer. Né? Então, muito ligado aos comunicação, momento, exato, que tá ligado também no próximo, né? Acho que aqui a gente não precisa nem falar, né? Esse é importante a gente falar justamente pela quantidade de vezes que tem acontecido no mercado hoje. O spam, a gente veio falando desde quando a gente começou da precificação. Exato. O WhatsApp ele não quer que o canal seja queimado, porque é um canal muito efetivo, está na mão de todo mundo. Então, quando eles trabalham em cima do spam, é justamente para a gente não poluir esse canal, não deixar ele se acabar. Então, ele tem sido cada vez mais restrito quanto a spam, e ele tem sido muito rigoroso, né? Rigoroso nas avaliações. E se o número acaba recebendo muita denúncia, acaba recebendo muito bloqueio, isso vai caindo a qualidade do número, isso vai até o momento que você perde um canal que você conversa com seus clientes todos os dias. Então é importante a gente olhar para isso e evitar ao máximo. Então, também está ligado com a próxima, né? Que a gente falou um pouquinho sobre frequência de envio para controle, mas, pessoal, isso é um ponto que vamos evitar ter excesso de mensagens num período curto de tempo. Por isso que a dica da jornada é importante, né? Exato. Não que não possa ter, né? Exato. Mas ter no momento certo. Por exemplo, que a gente utiliza bastante, lançamento de aulas
Exato. O lançamento de produtos, tem uma regra de comunicação em curto espaço de tempo, uma base segmentada. Acertamos na frequência, acertamos no público, acertamos na Na mensagem, comunicação, acertamos na comunicação. A chance da gente ter problemas com isso é muito baixa. Então, a frequência ela vai muito atrelada aos pontos que a gente falou anteriormente, principalmente a segmentação. e além da frequência, eu acho que a chamada de ação também é importante, né? Porque, pessoal, fazer click to action é extremamente importante, principalmente quando a gente está falando de WhatsApp, né? Porque a nossa ideia é que o cara responda, não é um monólogo, não é só eu que falo. Preciso ouvir meu cliente, preciso entender, preciso ter mensagens atrativas para que ele responda, que eu tenha ações através dela, né? Inclusive, a interação é uma métrica muito avaliada pelo Meta. Então, principalmente quando a gente fala de campanhas, de disparos em massa, né, de ações, é muito importante ter esse retorno do seu cliente. Porque quando não há retorno, o Meta entende que é uma base fria, que é uma base que você não tem relacionamento. Então, E a chance de ser enquadrada como spam é grande. Exatamente. Então, talvez eu acho que das métricas que o Meta mais avalia, a interação seja a que tem um peso maior em relação a isso. Porque se o cliente está respondendo, está interagindo, é porque é relevante, né? Com certeza. Então, E o legal do Click to Action é a gente trazer aonde que a gente quer posicionar o nosso cliente. Por exemplo, se a gente quiser colocar ele no nosso site, vamos levar para o site, vamos quantificar quantas cliques a gente teve no WhatsApp. Se eu quero trazer ele para o WhatsApp, eu quero fortalecer meu canal de conversação, trazer ele para o WhatsApp para a gente saber quantos retornos. Então, o Click to Action, ele ajuda muito a gente a colocar onde que a gente quer que esse cliente esteja. Né? Por mais que ele quer tá no WhatsApp, quer estar no Facebook, quer estar no nosso site, a gente pode ter meios de fazer esse movimento com eles que seja mais leve, seja tranquilo, não seja uma quebra de expectativa muito grande. nem uma quebra de comunicação. Nem uma quebra de comunicação. Pessoal, estamos chegando ao fim aí do nosso Masterclass. Espero que a gente tenha contribuído, né, Dandara, Vini, com esse conteúdo para desmistificar um pouco, né, da API do WhatsApp, da utilização da API, saber que sim, pessoal, dá para fazer muita coisa, é uma ferramenta extremamente valiosa, tem muito mais função do que o WhatsApp convencional, você consegue ter gestão, você consegue ter uma série de possibilidades diferentes, e também tirar um pouco desses mitos de fato, né, dessas lendas urbanas e fake news que a gente tem em relação aí à utilização da API do WhatsApp. Muito obrigado para quem nos acompanhou até aqui, né? Se quiserem saber um pouquinho mais sobre como funciona a plataforma da SingleTalk, os outros produtos da Single, clica no link aqui, entra no nosso site, vai ser direcionado para todos os nossos canais de comunicação. E eu vou falar em nome de nós três aqui. Eu acho que, pessoal, fiquem à vontade para tirar dúvidas, nos chamem, a gente vai adorar conversar com vocês.